Salve, salve galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar de mais uma publicação de Love and Rockets dos irmãos Hernandes. Eu tenho em mãos Meg, a Mecânica, publicação da editora Veneta, material que tem um bom acabamento gráfico, edição que conta com essa bela arte de capa, bem chamativa, né? Conta com capa cartonada e orelhinhas. O papel é o offset preto e branco, 280 páginas, ao preço de R$ 119,90. Dá para você achar com desconto. O link está na descrição deste vídeo. Essa publicação não é exatamente inédita aqui no Brasil. A gente teve uma coisa ou outra lançada nos anos 90 ali pela editora Record, tivemos também pela Via Letera. A Gal Editora chegou a lançar 2 encadernados com o título de Loucas, a Mecânica e a continuação Loucas, Mulheres Perdidas. Eu inclusive tenho esses 2 álbuns. Quando eu li, particularmente não me empolguei muito, então eu fiquei curioso, né, de qual seria a sensação, né, de reler esse material. Será que eu teria uma mudança de opinião, né, com relação às primeiras impressões que eu tive anos e anos atrás? Eu já vou falar sobre isso. Primeiro quero contextualizar um pouquinho, né, sobre a produção de Love and Rockets, né, e sobre os irmãos Hernandes. Lá no início dos anos 80, esses irmãos, que no caso são o Gilbert Hernandes, que produz a série Palomar, que eu acho genial. Temos o Jaime Hernandes, né, que trabalha aqui com o universo da Meg, e temos o Mário, que é o irmão mais velho, que acabou incentivando e que vez ou outra acaba contribuindo, né, na produção de quadrinhos desses irmãos. Eles eram basicamente fanzineiros, só que chamou a atenção de uma editora aí que é conhecida como a mais autoral dos Estados Unidos, a mais importante nesse sentido, que é a Fantagraphics. E desde então, meus amigos, a casa dos irmãos Hernandes é na Fantagraphics, que vinha produzindo, né, durante anos, de forma periódica, os materiais desses irmãos. Esse álbum aqui, ele vai compilar as histórias lançadas entre os anos de 1981 a 1989. O leitor vai encontrar várias similaridades entre a produção do Gilbert Hernandes em relação à obra Palomar com esta Meg, a Mecânica. Tem o lance ali do realismo fantástico, mas em Meg, a Mecânica, eu diria que o Jaime extrapola um pouquinho mais isso. Tem elementos ali de ficção científica, invasões alienígenas, dinossauros, uma coisa meio tudo junto e misturado. Porém, o que prevalece também é esse realismo fantástico que é abordado de uma forma muito competente e genial por parte do seu irmão, o Gilbert Hernandes. Eu inclusive já resenhei Além do Palomar, que eu dei a nota 10 para essa publicação, entrou para minha lista de melhores. Tem Sopa de Lágrimas, entre outras publicações. Então, basicamente, nós temos aqui uma série que figura entre as mais importantes dentro dos quadrinhos undergrounds autorais ali dos Estados Unidos. Em relação a Meg e a Mecânica, a história é ambientada lá nos anos 80, durante a fase do punk californiano, onde a Meg tem várias amigas, como a Penny, que quer se tornar uma super-heroína, namora ali um bilionário que se separou da esposa, que é meio maluca, ela não aceita o divórcio de mais de 10 anos e fica procurando ele, se apresentando como esposa desse, na verdade não é nem milionário, é bilionário, é um cara que consegue comprar de tudo, mas não consegue realizar o desejo da Penny, a qual ele tem uma atração e é totalmente apaixonado, de se tornar uma super-heroína. Como ele vai fazer com que ela tenha superpoderes? Além disso, nós temos também a Hope, que é uma companheira de quarto da Meg. As pessoas acreditam que elas têm ali um certo romance, mas você vai lendo a história e percebe que realmente trata-se mais de uma amizade muito forte entre essas duas garotas. A Meg, ela tem uma personalidade mais atrapalhada, ela é uma mecânica, né? Vai trabalhar num determinado local onde ela começa com o pé esquerdo, né? Ela acaba derrubando um dos funcionários dentro de um buraco, o outro acaba se machucando porque ela foi ali toda estabanada e assim por diante. Ela inclusive flerta com outro mecânico, o Race, que é um cara todo bonitão, que ganhou fama porque ajudou lá um milionário. Ele é um mecânico pro solar
que é o que a Meg também deseja ser, eles acabam trabalhando juntos. Então fica esse clima meio de romance entre os dois personagens, mas existem muitas mulheres, né, no pé do Race. Então o leitor vai encontrar essa pegada tragicômica, com pitadas de romance, de drama dentro da história. E tem também os seus elementos de aventura, quando eles vão para uma selva. Então você tem, né, essa pegada mais fantástica dentro da publicação. A Meg, inclusive, ela acaba envelhecendo conforme o tempo passa, então o leitor acompanha como se fosse justamente a vida da personagem. Para vocês terem uma ideia da importância da publicação Love and Rockets, tanto as produções do Gilbert Hernandes como também do Jaime Hernandes, influenciou uma grande geração de autores. Talvez o mais fortemente influenciado foi o Terry Moore, né, da publicação Estranhos no Paraíso, que foi lançado aqui no Brasil completo pela editora Devir, que é um trabalho épico, sensacional, que eu não canso de elogiar, e eu acho que fiz a resenha dos 3 ou 4 primeiros volumes. Nós temos 6 no total, né, da série Estranhos no Paraíso, e mais um especial que é uma edição comemorativa, acho que é de 30 anos. De qualquer forma, nós vamos ter aqui vários personagens que são muito interessantes, que vão aparecendo no decorrer da história. Nós temos a Izzy, que é uma garota meio deprê, antissocial, os outros funcionários ali que trabalham junto com a Meg como mecânica, as aventuras que ela vai enfrentando, os romances, tem o irmão também da Hope, né, que tenta jogar na cara dela que ela é sapata por conta da relação que ela tem com a Meg, e ela tenta deixar bem claro que na verdade as duas são só muito amigas, né? De qualquer forma, nós temos aqui um retrato do que era a Califórnia dos anos 80, com aquele lance punk também, que estava na moda, personagens muito bem construídos, palpáveis, no sentido de parecerem reais, porque você acompanha o cotidiano deles, os diálogos também são muito orgânicos, e é exatamente por isso que eu tenho que fazer uma comparação, e não é de forma aleatória, ou simplesmente porque são irmãos, né, o Gilbert e o Jaime, porque as bases do que eles constroem em ambas as histórias, Palomar ou aqui em Meg a Mecânica, é voltada em relação aos latinos, com a criação de bairros ou cidades ou até países fictícios, trazendo também elementos da cultura mexicana como a lucha libre, né? Você tem isso nas duas publicações, então existe essa base de similaridade em relação a essas duas obras. Porém, né, além de Palomar, você tem o realismo mais fantástico. Aqui colocam-se elementos da ficção científica, como eu já mencionei, os dinossauros, alienígenas, robôs, naves, ou melhor, motos voadoras e carros voadores também, ainda que não seja o foco da publicação. Ela também se mantém, né, mais dentro dessa base do realismo fantástico. E é justamente por isso que eu acho válido fazer a comparação entre essas duas obras. O ponto que eu quero chegar é que, além de Palomar, né, aquela obra que foi lançada, além de Astrofismo Humano, ou algo nesse sentido, Sopa de Lágrimas, enfim, foi um trabalho que me tocou e me pegou muito mais. Eu acho as histórias do Gilbert Hernandes muito mais bem elaboradas. Você percebe que tem toda uma trama envolvente, alguns plot twists dentro da história que surpreende e chocam o leitor. Dentro da obra da Meg a Mecânica, a gente tem algo mais tranquilo nesse sentido, né? Você não tem coisas arrebatadoras, chocantes, como é a obra do Gilbert Hernandes. Ambas as obras têm um caráter divertido, mas eu realmente, mesmo nessa releitura, não consegui me engajar muito com o trabalho do Jaime Hernandes. Porém, o lado positivo, e que eu acho até melhor, né, do que o Gilbert Hernandes faz dentro de Palomar, é o traço do Jaime. Enquanto o Gilbert tem uma pegada mais cartunesca, o Jaime tem um traço mais realista, né, do que a gente pode considerar para as comics americanas. O traço dele é muito bonito e você percebe que ele utiliza muito preto. Tem bastante detalhes dos cenários também, rachuras. Esse aqui é o início dele, né, como um desenhista de quadrinhos. Ele era bem novo, é o mais novo, inclusive, dos irmãos, acho que tinha 21 anos na época. E aí você vai acompanhando
não diria a evolução do traço, porque desde o início ele desenha realmente muito bem. Mas eu diria que você vai acompanhar a mudança desse traço, né? Quando você pega aqui, mais para frente na edição, você vai ter um traço mais limpo, sem tantas rachuras. Mais uma aqui. Olha só. Não é exatamente uma mudança muito significativa, que faz com que ele tenha uma arte que se estilizou ou qualquer coisa nesse sentido. Porém, você percebe, né, que o traço dele fica mais limpo conforme ele vai escrevendo esta obra. Inclusive, ele também economiza mais nos textos. No início você tem algo mais verborrágico. Mas de qualquer forma, galera, temos aqui uma obra muito importante, interessante, mas que particularmente não me pegou muito. Vejo todas as qualidades que a obra tem, mas em termos de história, realmente não foi algo que eu apreciei tanto. E é justamente por isso que eu vou dar uma nota entre 8 e 8,5. Me diverti, gostei das histórias, mas quando eu faço a comparação com as obras do Gilbert Hernandes, que queiram ou não, tem bases muito similares ao trabalho feito pelo Jaime Hernandes, né? Eu acho que falta ainda um pouco de punch para esta publicação. Então é isso daí, galera. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like, compartilhar e ficamos até a próxima. Fui!